Olá a todos novamente. Agora nós vamos para o estudo número 8, Ouvindo a Voz de Deus, o Milênio. Estudo bíblico número 8, Ouvindo a Voz de Deus. Gostaria de convidá-lo a fazer uma oração para que nós possamos continuar. Obrigado, Deus, por mais um dia na Tua presença. Venha nos abençoar com esse estudo, nos dando sabedoria conforme a Tua vontade. Nos perdoe por nossas falhas, pecados cometidos contra Ti, contra nosso próximo, contra nós mesmos. Nos abençoe, nos dê a Tua sabedoria, a Tua paz, que Teu Espírito Santo venha nos iluminar em todos os momentos de nossa vida. Nós te imploramos em nome de Jesus, que esteja conosco, hoje e para todos sempre. Amém. Espero que tenhamos um bom estudo. Esse é um estudo um pouco mais detalhado, talvez, mas existem outros pensamentos, tá? Existem outras formas de enxergar. Gostaria de passar alguma contextualização sobre o assunto e, na medida do possível, nós vamos, tendo oportunidade, nós vamos aí esclarecendo mais coisas sobre ele. No futuro, quem sabe, a gente amplia todos esses estudos um pouco mais sobre cada um deles. E que Deus nos abençoe a todos. Espero que nós todos consigamos aí ter um bom desempenho e que seja proveitoso a todos nós. Voz de Deus, estudo número 8, vamos começar? Relembrando o estudo sobre a volta de Cristo, a Bíblia fala que Cristo voltará à Terra, a primeira vinda ocorreu há 2000 anos, aguardamos a segunda vinda de Jesus. O texto clássico da segunda vinda está em João 14, e no caso a lição enfatizou o verso 3. Quando ele voltar, iremos para o céu. Jesus virá de modo pessoal, visível e literal, com milhares de anjos tocando trombetas. Estudo 8, o milênio. Então, mais um gráfico, assim como no estudo anterior, né? Fim da graça, primeira ressurreição, salvos vão para o céu, ímpios vivos serão destruídos, por ocasião da segunda vinda de Cristo. O milênio, Satanás é simbolicamente preso, terra sem forma e vazia. Depois, ele é solto, segunda ressurreição, destruição final de Satanás, os ímpios ressuscitados do pecado, descida da cidade santa e a eternidade, novos céus e nova terra. O milênio. Na sequência da volta de Cristo, acontecimentos extraordinários terão lugar. Até que o planeta Terra seja definitivamente restaurado, decorrerá um período de 1000 anos ou um milênio. O que acontecerá na Terra durante esse período? Para onde irão os salvos após a volta de Cristo e quanto tempo ali permanecerão? Apocalipse 26, 20, verso 6, no caso, tá? Não 26. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, para onde irão os salvos após a volta de Cristo? Para o céu e reinarão com ele 1000 anos. Sacerdotes de Deus, sobre eles a morte não terá mais poder. Permanecerão vivos na terra? Falso. O que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Nós já vamos comentar um pouco mais sobre essa questão, tá? Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, verso 2. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. 1 Coríntios 6, 2. 6, verso 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, os santos, no caso, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então, os salvos receberão a autoridade de julgar, decidirão o retorno de Lúcifer ao céu? Não. Entenderão porque muitos não estarão lá, sim, porque se eles vão fazer esse julgamento, no que vai consistir esse julgamento e entender por que os ímpios não estão lá. Porque perceba, se os salvos estão com Jesus, ou seja, lembra que nós lemos? Os vivos, os mortos em Cristo ressuscitarão. E por que ele fala os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro?
Ele está falando uma sequência de eventos. Ele fala, olha, primeiro os mortos em Cristo ressuscitam. Depois nós, os vivos, seremos juntamente com eles arrebatados, levados às nuvens do céu para estarmos para sempre com Deus. Então, se nós vamos ser arrebatados, é porque nós vamos para o céu, nesse momento, com Jesus. Então, nós vamos ser arrebatados, os mortos ressuscitam, e juntamente com os que estiverem vivos, os salvos vivos serão arrebatados. E aí, nós vamos sendo arrebatados com ele. Apocalipse fala que aqueles que têm parte na primeira ressurreição serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Depois desses 1000 anos não reinarão mais? Não. Reinarão durante os 1000 anos e depois dos 1000 anos, quando Satanás for destruído, continuarão com eles. Quando Satanás e os ímpios forem destruídos. Eu gostaria de te convidar nesse momento para abrir a sua Bíblia e em Apocalipse, no capítulo 19, tá? Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse 19. E nós vamos ler a partir do verso 17. O ideal é que você leia na sua casa a partir do verso 11. Tudo bem? Mas nós vamos ler a partir do verso 17 para tentarmos entender um pouco o contexto do milênio, o contexto de Apocalipse 20, de 1 a 10, que fala do milênio, do término do milênio. Diz o seguinte, capítulo 19, verso 17. Então vi um anjo, só conferir aqui, está gravando, né? Então vi um anjo em pé no sol, o qual clamou com grande voz a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus, para comerdes carnes de reis, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos os homens, todas as pessoas, todos os seres, né? Todos os seres humanos, livres e escravos, pequenos e grandes. Ou seja, ele está falando de um evento global. Toda a terra, não é? Vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que estava montado no cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os demais, ou seja, com exceção da besta e do falso profeta, todos os outros que foram enganados, que adoraram a imagem, falam o que sobre eles? Os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então perceba que, por ocasião da vinda de Jesus, o que ocorre com os ímpios? Todos eles são destruídos. E aí o texto diz: Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Então perceba a ênfase, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então ele é preso por 1000 anos, depois ele é solto por um pouco de tempo. Ou seja, ele não tem quem tentar, ele não tem liberdade para tentar ninguém. Nós lemos que os ímpios vão morrer, né? Conforme Apocalipse 19, os ímpios vão morrer. Eles vão estar mortos.
Aí, Satanás é preso por 1000 anos, e depois disso é necessário que ele seja solto. Verso 4, Apocalipse 20. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi-lhes dado o poder de julgar. Vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa nem nas mãos. Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, eles revivem quando? Por ocasião da volta de Jesus. A Bíblia fala, os mortos em Cristo ressuscitam. Não é isso? Não é isso que Paulo fala? Por ocasião da volta de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitam. Inclusive esses. Então, eles revivem e eles reinam com Cristo 1000 anos. Ora, se nós unirmos o que está escrito aqui com o que está escrito no restante da palavra, no que diz respeito aos mortos ressuscitarem e junto com os vivos salvos serem levados ao céu, então quem vai reinar com Cristo durante os 1000 anos? Os mortos em Cristo que ressuscitarem e os vivos que serão transformados e arrebatados juntamente com os mortos em Cristo que ressuscitaram. Vivos, transformados, mortos em Cristo, mortos que foram salvos, que ressuscitam e juntamente com os vivos vão para o céu. Então, eles reinam com Cristo durante 1000 anos. Né? Aqui é uma junção de texto que nos permite entender o que está acontecendo. Mas os outros mortos, que outros mortos? Os que não estiverem salvos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Mais uma vez ele fala dos 1000 anos. Então eles não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Satanás é preso até... Satanás é preso até que os 1000 anos se completem. Os restantes dos mortos não revivem até que os 1000 anos se completem. Juntando... E Apocalipse 19 fala da morte de todos os ímpios. Juntando isso, nós temos que a Terra vai estar como durante esses 1000 anos? Vazia. Porque se os ímpios vão estar mortos. E a Bíblia fala que os outros mortos, com exceção dos salvos, não reviveram até que se completasse os 1000 anos. E Satanás, depois de 1000 anos, ele terá um pouco de tempo. Então, durante esses 1000 anos, a Terra vai estar como? Vazia. Desolada. Vazia. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição, ou seja, ressurreição dos salvos. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. E depois dos 1000 anos? Vão ficar pela eternidade. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. O verso 3 já não fala lá para nós? Até que os 1000 anos se completassem e depois é necessário que seja solto? Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, ou seja, no mundo inteiro, Gog e Magog. Alguns dizem que pode ser Gog de Magog, mas o importante é que nós tenhamos a noção de que é global, ou seja, os 4 cantos, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-las para a batalha. Então, perceba que nós não tínhamos falado da primeira ressurreição. Então aqui, se todos estão mortos, então aqui nós entendemos a questão da segunda ressurreição. Existe a segunda ressurreição. Aí essas pessoas que são ressurretas não vão ter uma segunda chance. Veja que a Bíblia não fala de uma segunda chance, ela fala que Satanás vem a enganar as nações, não fala de ninguém que deixa de ser enganado. Mas e a cidade? Não é? Subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Aí nós vamos lá no capítulo 21. Olha só o que diz. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu ataviada como
uma noiva para o seu noivo. E ouviu uma grande voz vinda do trono que dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado no trono disse: Faço novas todas as coisas. E disse: Escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Mas quanto aos medrosos, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí ele fala, então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e me disse: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele começa aqui a falar da cidade santa, no verso 22, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então veja que a cidade desce, e aí, com a cidade já na terra, as pessoas têm a oportunidade de estar na terra, mas eles estarão na terra quando? Eles participarão de tudo isso quando? Depois da destruição dessas pessoas que a Bíblia fala, que serão consumidos. Subiram sobre a largura da terra, capítulo 20, verso 9, cercaram o Real dos Santos e a cidade querida. Que cidade? Se não tem nada mais aqui, a cidade que desce do céu. Essa cidade que desce do céu. Né? Ou seja, aí o anjo está explicando para João, porque olha, se está todo mundo morto, e se está tudo vazio aqui, que cidade? É a cidade que desce do céu. Não é? E quem são esses que sobem? Esses que vão ressuscitar, que não ressuscitaram na primeira ressurreição. Capítulo 20, verso 11 diz: Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos seus livros, segundo as suas obras. Perceba que não há distinção entre, olha, obras para quem viveu até antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus, não. Não, ele fala, os mortos, ou seja, todos os mortos, foram julgados segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Se você lê isso aqui, você percebe que, a partir do verso 10 em diante, está sendo revelado para João parênteses esclarecendo determinadas coisas. Ou seja, a Bíblia não fala aqui que serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Não é? Vamos ver aqui. No verso 4, vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Então, a partir do verso 11, nós temos um parênteses. Ou seja, o julgamento é dado o poder de julgar. E ele fala sobre esse julgamento. O julgamento segundo as suas obras. Aí, a Bíblia fala que o mar entregou os mortos, né, no capítulo 3, no verso 13. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É o quê? É o consumido do verso 9. Ou seja, eles foram consumidos. Eles ressuscitam, ou seja, eles são julgados, eles são condenados. Né? A Bíblia fala que todos que não estão no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Eles estão condenados. Verso 9, eles vão contra a cidade querida, cidade amada, o arraial dos santos. Quem é que cerca a cidade? Os que ressuscitam. Porque não tem ninguém vivo. Que o capítulo 19 fala o quê? Que morre todo mundo.
né? Fala, os demais foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E ele já tinha falado lá no começo, né? No capítulo 19, verso 17, 18, né? 19 e 20 fala o quê? Da morte em geral, pequenos e grandes, livres, escravos, carnes de todos os homens. Então, a terra fica desolada, depois disso eles ressuscitam. Então, por isso a ênfase no verso 6 que fala: Bem-aventurado, santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Então, ou seja, há uma segunda ressurreição, e sobre esses, da segunda ressurreição, tem poder a segunda morte. Os da primeira ressurreição não têm poder a segunda morte. Os que participam da segunda ressurreição, que é a dos ímpios, têm poder a segunda morte. Então ele enfatiza aqui para nós a questão do julgamento. Depois ele enfatiza no capítulo 21 a questão do novo céu e da nova terra, não é? Que é esclarecendo a questão de qual cidade, qual é essa cidade querida aqui, né? E, então, ou seja, eles se preparam para atacar a cidade santa, vem fogo do céu e os consome. E aí enfatiza também, no verso 8, a questão dos ímpios. Olha, os ímpios não tem vez, não existe segunda chance. Ah, morreu, perdido. Está perdido. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então não existe segunda chance para quem morrer abandonado de Deus. Abandonado de Deus não, né? Que Deus não abandona. Nós é que abandonamos o caminho de Deus. Que morrer é não aceitando os caminhos de Deus. Então os salvos entenderão, porque muitos estarão lá. Nós entendemos que esse julgamento, à luz do que nós lemos aqui no capítulo 20, do verso 11 em diante, que eles foram julgados segundo as suas obras, foi constatado por que eles não. Porque se você analisar isso à luz do capítulo 20, você vê que não tem nenhum salvo aqui. Não fala de nenhuma conversão de ninguém. Não. Os salvos vão estar com Deus, os ímpios vão estar mortos. A Bíblia fala: bem-aventurado que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses não tem poder a segunda morte. Os outros, a Bíblia simplesmente diz o que sobre eles? Eles vão ser condenados. Então, como ficará a terra durante esse período? Aí, lendo aqui o que nós lemos, a questão da morte, né, no capítulo 19, e à luz do que também está em Jeremias, como ficará a terra durante esse período? Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Lembra do que Pedro fala? Que os elementos se desfarão, se queimarão. Olhei para a terra, e ela sem forma e vazia, para os céus, e não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Serão como esterco sobre a face da terra. Pesado esse texto, né? Muito pesado. Olha lá, olhei e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. A terra ficará sem forma e vazia, voltará a ser um abismo como era antes de ser criada. Nela não haverá pessoas vivas, as cidades ficarão todas derribadas, destruídas diante da vinda de Cristo. A terra ficará cheia de pessoas mortas. Quem permanecerá na terra durante os 1000 anos? Nesse período, ficarão vivos apenas. Vamos lá, ó. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o prendeu por 1000 anos, né? Conforme nós lemos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo.
Nesse período na terra ficarão apenas Satanás e seus anjos. A prisão de Satanás é circunstancial. Por que circunstancial, né? Ou simbólica? Pois ficará 1000 anos sem ninguém a quem tentar. Porque nós lemos no capítulo 19 que vai morrer todo mundo. Os ímpios vão morrer. Então, veio os 1000 anos, ele não tem a quem tentar. Ou seja, ele fica preso aqui, né, num abismo, porque a terra vai se tornar um abismo, né? Os salvos vão estar com Deus. Os ímpios vão estar todos mortos, a terra vai se tornar o quê? Um abismo. E ele vai ficar preso nesse abismo, conforme o verso 3. Lançou no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que os 1000 anos se completassem. Ou seja, não vai enganar porque não vai ter ninguém para enganar. E aí a Bíblia fala que os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Então, juntando 2 e 2, prisão circunstancial. Eu não diria uma prisão simbólica, é uma prisão real, porque ele vai ficar realmente preso aqui. Ele não vai ter para onde, ele não vai poder ir para lugar nenhum. Ele não vai ter para onde ir. Então, não digo que é uma prisão simbólica, ela é circunstancial, porque devido às circunstâncias ele vai ficar preso. Né? Mas não digo que seja necessariamente simbólica. Né? É uma prisão real, né? Em que ele realmente não vai ter o que fazer. Né? Todo o intento dele já caiu por terra. Passados os 1000 anos, o que ocorrerá a Satanás e os ímpios? Os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto, né? Nós lemos lá, o restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. E o verso 3 do capítulo 20, verso 4, desculpa, fala que ele viu tronos e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar e viu as almas daqueles que foram degolados. Então ele fala o quê? Que os santos vão julgar. Os santos vão julgar. Porque esses mortos que foram degolados, eles vão estar junto com quem? Eles vão estar junto com os vivos, santos e todos os outros que morreram e ressuscitaram. Então os mortos, salvos, vão ressuscitar e junto com os vivos vão estar com Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. E a Bíblia fala que eles vão ser o quê? Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Ou seja, segundo a Bíblia nos diz, quem tem parte na primeira ressurreição? Aquele que ressuscita por ocasião da volta de Jesus. Então os ímpios ressuscitarão, Satanás será solto de sua prisão, pois terá novamente a quem tentar. Ele terá quem tentar e terá liberdade para fazer isso, né? Por pouco tempo, segundo a Bíblia, né? A cidade santa, né? Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. E aí responde a pergunta, ou seja, quem Satanás vai enganar? Aqueles que ressuscitarem a segunda ressurreição. Que cidade ele vai atacar? A cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição, ou seja, que outros eventos marcam o fim dos 1000 anos, né, que nós estamos lendo aqui. Nós já lemos esse outro, né, a questão da cidade santa. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, ou seja, quando ele é solto de sua prisão? Exatamente quando os ímpios ressuscitam. Ou seja, ele é solto de sua prisão circunstancial e volta a tentar essas pessoas para um último ataque. A cidade santa descerá para a terra. Dentro da cidade estarão os salvos com Jesus. Fora da cidade, os perdidos juntamente com Satanás. O que Satanás fará com seu grande exército à medida que a cidade santa se aproximar da terra? E sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, 4 cantos indicando o planeta inteiro, que ele vai enganar pessoas do planeta inteiro, Gog e Magog.
ou Gog de Magog, né, ou seja, Gog da região, né, todos os ímpios de todas as regiões destruídas da terra, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Reunirá seu exército, que será como a areia do mar, e se preparará para atacar e tentar possuir a cidade santa, que descerá do céu. Descerá fogo do céu. Marcharam então, Apocalipse 20, verso 9, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Eu até vou ver aqui se existe alguma outra opção para essa palavra na tradução interlinear. Apocalipse 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E desceu fogo do céu e devorou a eles. Devorou, consumiu, ou seja, destruição completa, conforme a Bíblia nos ensina. Então, a sentença final daqueles que rejeitaram a Deus e sua vontade, eles vão ser destruídos. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, Mateus 25, 41, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Descerá fogo do céu e enxofre os que rejeitaram a salvação. Né? Vai destruir, né? Descerá fogo do céu e destruirá os que rejeitaram a salvação. O fogo preparado para o diabo e seus anjos. Aqueles que não ficaram ao lado de Cristo receberão a mesma sentença de Satanás, que é a destruição. Basicamente a destruição. O desejo de Deus é salvar. Para isso, Cristo deu a vida. A destruição é um ato estranho para Deus. A Bíblia, inclusive, ela usa um termo, né, que é traduzido como Deus fazendo a sua obra estranha. Né? Estranha ao que é a sua prática. A sua prática é de dar vida, a sua prática é de fazer as coisas para que elas gerem felicidade e não destruição. Então, é um ato estranho para Deus, né? Mas, depois de dadas todas as oportunidades, ele terá que destruir o mal para devolver a perfeição original a seus filhos. Recapitulação. Após a segunda vinda de Cristo, inicia-se o milênio. Durante esse período, os salvos estarão no céu. A terra ficará sem forma e vazia. Todo mundo destruído. Os que não estiverem destruídos são os que estarão com Jesus. Não haverá pessoas vivas com exceção de Satanás e seus anjos. No fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra com os salvos. Satanás formará um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Compromisso de fé. Quero estar no céu durante os 1000 anos. Eu quero, espero que também você queira. Sinto que Jesus está me chamando para passar a eternidade com Ele. Eu sinto e eu espero estar lá. Decido a partir de agora fazer parte dos seguidores de Deus. Espero que nós decidamos e mantenhamos essa decisão a cada dia. Próximo estudo. O que acontece a uma pessoa depois da morte? As tentativas feitas para se responder essa pergunta são muitas. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança. Vejamos o que a palavra de Deus nos diz. Espero que tenha sido proveitoso. Com o tempo, espero também que nós consigamos falar com mais abrangência sobre o assunto, mas eu acredito que foi o suficiente para que nós possamos ter uma noção da questão do milênio na Bíblia. Espero que tenha sido útil para todos nós, que Deus nos abençoe a todos. Um bom dia, um bom estudo, uma feliz semana, um bom ano, que todos estejamos aí protegidos, conscientes da nossa responsabilidade perante a sociedade, com relação a tudo isso que está acontecendo nesse contexto atual, que nós possamos refletir e tomar cuidado. Um grande abraço a todos